Eu estava voltando do trabalho para casa quando liguei para minha mãe para perguntar se ela precisava de alguma coisa do supermercado. Era uma terça-feira à noite. O trânsito estava tranquilo, e eu estava ansioso por um jantar tranquilo em casa. Mamãe atendeu depois de 2 toques. Oi, querida. Não, não precisamos de nada. Vou desligar agora. Ouvi um farfalhar, depois silêncio, mas a ligação não foi encerrada. E foi então que ouvi a voz da minha mãe, mais clara do que nunca, falando com minha irmã Ritter. Morar com ela é horrível, mas só vamos ficar por causa do dinheiro dela. A risada de Ritter irrompeu pelo telefone, aguda e cruel. Minhas mãos tremiam no volante. Meu carro desviou ligeiramente para a faixa ao lado, e uma buzina soou atrás de mim. Parei no acostamento, com o coração martelando nas costelas. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir, mas não desliguei. Continuei ouvindo. Meu celular pressionava meu ouvido com tanta força que chegava a doer. Mamãe continuou falando, com a voz casual, como se estivesse falando sobre o tempo. Ela trabalha como uma louca, chega em casa e só dorme. Tão chata, mas o dinheiro que ela nos dá é fantástico. Eu me senti mal. A voz de Ritter se juntou a mim, mais jovem, mais animada. Mãe, você sabe que a Frances recebeu um bônus de $30.000 na semana passada. Ela deixou o cheque na gaveta. Houve uma pausa então. A mãe perguntou, você pode pegá-lo? Ritter deu uma risadinha. Posso tentar. Frances confia completamente em mim. Ela nunca desconfia de nada. Fiquei sentada no carro, paralisada. 3 anos. Fazia 3 anos que meu pai havia morrido. Desde que trouxe minha mãe e Ritter para morar comigo na minha casa espaçosa no subúrbio, pensei que estava fazendo a coisa certa. Pensei que estava sendo uma boa filha, uma boa irmã. Eu trabalhava 60 horas por semana como contador-chefe em uma grande empresa, garantindo que eles tivessem tudo o que precisavam. Toda vez que eu comprava um presente para minha mãe, ela perguntava se podia trocar por dinheiro. Toda vez que Ritter pedia dinheiro emprestado para uma emergência, ela nunca devolvia. Eu ignorava, achando que família não leva em conta. Como eu tinha sido idiota. Minha mente percorreu memórias, cada uma delas agora contaminada pela desconfiança. No mês passado, quando as levei às compras e comprei para a mamãe aquele casaco caro que ela queria, ela me abraçou, com lágrimas nos olhos, e me chamou de sua filha preciosa. Será que aquilo também era mentira? Quando Ritter chorou porque o carro dela quebrou e eu lhe dei $5.000 para consertar, foi mentira? Eu me senti como se estivesse me afogando, ofegando por um ar que não enchia meus pulmões. O interior do meu carro parecia sufocantemente pequeno. Abaixei o vidro da janela, mas não adiantou. O ar da noite estava fresco, mas o suor escorria pelas minhas costas. Eu não podia ir para casa. Ainda não. Eu precisava pensar. Dirigi até uma cafeteria a 3 quarteirões de casa e estacionei no fundo do estacionamento. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei o celular para verificar minha conta bancária. Raramente a verificava em detalhes. Ganhei um bom dinheiro, economizei automaticamente e acreditei que tudo estava bem. Aquela confiança agora parecia o maior erro da minha vida. Entrei na minha conta poupança, aquela que eu vinha construindo desde os 22 anos. Meu estômago embrulhou. $25.000 tinham sumido. Saquei ontem. Apenas 3 pessoas tinham acesso a essa conta, eu, minha mãe, a quem eu dei a senha em caso de emergência, e Ritter, a quem eu confiei a senha caso algo acontecesse comigo. Olhei para o número na tela. $25.000 perdidos. Assim, de repente. Não foram apenas palavras cruéis. Foi roubo. Um roubo de verdade. Liguei para o banco imediatamente, com a voz trêmula enquanto explicava. Precisava verificar as atividades recentes. A representante, uma mulher chamada Sandra, de voz gentil, acessou minha conta. Sim, senhorita Frances. A transação foi feita do seu computador às 14h15 de ontem, com a senha correta. Não houve sinais de atividade suspeita da nossa parte. Minha garganta se apertou. Você pode me mostrar o histórico de transações dos últimos 6 meses?
Ouviu-se uma digitação do outro lado da linha, seguido de silêncio. Então Sandra disse cuidadosamente: Senhorita Francis, houve 10 saques da sua conta poupança nos últimos 6 meses. 10 saques. Senti o mundo se inclinar. Quanto no total? Sussurrei. Sandra fez uma pausa e disse gentilmente: $210.000. O telefone quase escorregou da minha mão. $210.000. Era tudo. Tudo que eu havia economizado desde que comecei a trabalhar, aos 22 anos. 10 anos de planejamento cuidadoso, de pular férias, de comprar coisas práticas em vez de luxos. Tudo perdido. Roubado pelas 2 pessoas que eu mais amava no mundo. Agradeci a Sandra e desliguei. Fiquei sentado naquele estacionamento enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e vermelho que pareciam ironicamente belos. Como o mundo podia parecer tão normal quando o meu tinha acabado de implodir? Eu precisava de provas, provas concretas, não apenas para confirmar o que eu já sabia no fundo, mas para garantir que eles não conseguiriam escapar dessa mentindo. Respirei fundo, liguei o carro e dirigi para casa. Mas não entrei pela porta da frente. Estacionei na mesma rua e fui até os fundos da casa. A janela do meu quarto ficava no primeiro andar, e eu sempre a deixava entreaberta para deixar entrar ar fresco. Entrei, grata por ter continuado com minhas aulas de yoga. Meu quarto estava vazio. Eu ouvia a televisão ligada lá embaixo. Mamãe e Ritter assistindo a um reality show, suas risadas ecoando pelas saídas de ar. Aquela risada costumava me deixar feliz. Agora me dava arrepios. Sentei-me à minha mesa e abri meu laptop. Minhas mãos se moveram automaticamente, verificando o histórico do navegador. Lá estava, vários logins na minha conta bancária a partir do perfil de usuário da Ritter no meu computador. Ela vinha fazendo isso há meses. Percorri o histórico com a visão turva de lágrimas. Ela não acessou apenas minhas economias. Ela também estava usando meus cartões de crédito, fazendo compras online. Bolsas de grife, sapatos, roupas, joias. Abri os extratos do meu cartão de crédito, algo que eu estava ocupado demais e confiava demais para verificar regularmente. $70.000 em cobranças. $70.000 que não gastei. Minha irmã tinha roubado mais de $280.000 de mim no total, e eu estava cego demais para perceber. Não dormi naquela noite. Não consegui. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo os sons da minha casa. Por volta da meia-noite, ouvi passos do lado de fora da minha porta. Ritter, ela fez uma pausa, e prendi a respiração. Então ela seguiu em frente, indo para o banheiro. Esperei até ouvir a porta dela se fechar novamente antes de me levantar. Eu precisava de mais provas. Precisava entender a profundidade daquilo. Desci as escadas em direção à cozinha, movendo-me silenciosamente na escuridão. Eu conhecia cada rangido no assoalho, cada tábua solta que precisava evitar. Esta era a minha casa. Eu a havia comprado há 5 anos, trabalhado exaustivamente para comprá-la, e eles a transformaram em seu banco pessoal. Cheguei ao quarto da minha mãe, no primeiro andar. A porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar, rezando para que não rangesse. O quarto estava escuro, e a respiração da minha mãe, profunda e constante. Liguei a lanterna do meu celular, mantendo-a baixa, e apontei para o chão. Eu precisava encontrar algo, qualquer coisa, que me ajudasse a entender. A cômoda dela estava abarrotada de cremes e perfumes caros que eu havia comprado para ela. Abri as gavetas com cuidado. Roupas. Mais roupas, algumas ainda com etiquetas, coisas que eu nunca tinha visto usar. Na gaveta de baixo, embaixo de uma pilha de suéteres, encontrei um cofre de metal. Meu coração batia forte. Tentei abri-la, mas estava trancada. Eu precisava da chave. Vasculhei o quarto, olhando embaixo do colchão, no armário, dentro de caixas de sapatos. Nada. Então me lembrei que minha mãe sempre usava um colar específico, uma corrente de prata que ela nunca tirava. Será que a chave estaria ali? Aproximei-me sorrateiramente da cama dela. Ela estava deitada de lado, com a corrente visível contra o pescoço. Estendi a mão, trêmula. Meus dedos tocaram o metal frio.
Havia algo pequeno pendurado nele. Uma chave minúscula. Prendi a respiração e abri o fecho do colar, tentando ser o mais gentil possível. Demorou uma eternidade. Finalmente, se soltou. Mamãe se mexeu, resmungando algo enquanto dormia. Eu congelei, sem nem respirar. Depois do que pareceu uma eternidade, sua respiração se estabilizou novamente. Peguei a chave e voltei para o cofre. Minhas mãos tremiam quando inseri a chave e a girei. Clique. Lá dentro havia papéis, extratos bancários, mas não de contas que eu reconhecesse. Peguei-os e li à luz do meu celular. Eram contas em meu nome. Contas que eu nunca tinha aberto. Cartões de crédito, um empréstimo pessoal, uma linha de crédito, tudo em meu nome, todos com saldos significativos. Só nos cartões de crédito, havia uma cobrança de $35.000. O empréstimo pessoal era de $50.000. A linha de crédito havia sido utilizada até o limite de $35.000. Uma dívida de $120.000 da qual eu não sabia nada. Eles falsificaram minha assinatura. Roubaram minha identidade. Não se tratava mais de um simples roubo. Era uma fraude sistemática. Tirei fotos de tudo com meu celular, certificando-me de que cada documento estivesse nítido e legível. Então, cuidadosamente, guardei tudo de volta, tranquei a caixa e a guardei na gaveta exatamente como a havia encontrado. Eu precisava devolver o colar da minha mãe. Voltei sorrateiramente para o lado da cama dela, com o coração na garganta. Quando estendi a mão para segurar seu pescoço para prender a corrente, ela rolou de repente. Dei um pulo para trás, me pressionando contra a parede. Ela estava de frente para mim agora, com os olhos ainda fechados, mas se mexendo. Esperei, mal respirando, até que ela se acalmasse novamente. Então, movendo-me com uma lentidão dolorosa, consegui recolocar o colar. Saí do quarto o mais rápido que ousei, com as pernas tremendo tanto que quase caí da escada. De volta ao meu quarto, encaminhei todas as fotos para o meu e-mail e depois para um serviço de armazenamento em nuvem. Eu não ia correr riscos. Então me permiti sentir tudo. Tudo, a traição, a raiva, a dor. Afundei no chão, com as costas apoiadas na cama, e chorei silenciosamente em minhas mãos. Essas eram as pessoas que deveriam me amar. Mamãe me segurou quando ralei o joelho quando criança. Ritter e eu costumávamos compartilhar segredos tarde da noite quando éramos crianças. Já tínhamos sido próximos um dia, ou assim eu pensava. Será que alguma coisa daquilo era real? Ou eu sempre fui apenas um alvo para eles, uma fonte de dinheiro a ser explorada? Pensei no meu pai. Ele morreu quando eu tinha 29 anos. Ou pelo menos foi o que minha mãe me disse. Um acidente de carro, ela disse, chorando ao telefone. Eu voei para casa imediatamente, cuidei de todos os preparativos do funeral e paguei por tudo. Mas agora, sentado na escuridão do meu quarto, percebi algo estranho. O funeral tinha sido em um caixão pequeno e fechado. Mamãe disse que os ferimentos do papai eram muito graves e que ele havia sido cremado às pressas. Eu nunca questionei isso, porque estava me afogando em tristeza. Mas não havia amigos no funeral, nem colegas de trabalho, nem parentes, só eu, minha mãe e Ritter. Na época, pensei que fosse porque meu pai era uma pessoa reservada. Agora, eu me perguntava se havia outro motivo. A manhã chegou cedo demais. Ouvi minha mãe e Ritter se movimentando lá embaixo, com vozes alegres. Me forcei a levantar, lavar o rosto e me vestir para o trabalho. Olhei-me no espelho. Meus olhos estavam vermelhos e inchados, com olheiras. Parecia que eu tinha passado por um inferno, porque tinha passado. Apliquei maquiagem extra, tentando disfarçar as marcas da minha noite sem dormir. Depois desci. Mamãe estava na cozinha, fazendo café. Bom dia, querida, disse ela com um sorriso radiante. Ritter estava à mesa, mexendo no celular. Ela olhou para cima. Bom dia, mana. Você parece cansada. Noite difícil no trabalho? Eu queria gritar com eles. Queria jogar todas as evidências na cara deles e vê-los se contorcer, mas não o fiz. Em vez disso, sorri. Só uma semana longa. Vou chegar cedo hoje.
Mamãe me serviu uma xícara de café. Você trabalha demais, querida. Não se esqueça de se cuidar. A ironia das palavras dela era quase engraçada. Não se esqueça de se cuidar quando ela estava me sugando até secar. Peguei o café, bebi-o rapidamente e fui embora. Enquanto dirigia para o trabalho, liguei para o advogado que havia consultado no dia anterior. Andrew, o secretário dele, me passou a ligação imediatamente. Francis, estive pensando no seu caso. Você precisa de provas sólidas, extratos bancários, imagens de segurança, se tiver, qualquer comunicação por escrito. Contei a ele o que tinha encontrado na noite anterior. Os documentos falsificados, as contas falsas. Andrew ficou em silêncio por um momento e então disse: isso é mais do que um simples roubo. É uma fraude de identidade em larga escala. Você precisa registrar um boletim de ocorrência imediatamente, mas primeiro, proteja seus bens. Troque todas as suas senhas, congele seu crédito, ligue para seus bancos e administradoras de cartão de crédito. Agradeci e desliguei. Então fiz exatamente o que ele disse. Quando cheguei ao meu escritório, eu já tinha trocado todas as senhas que tinha, usando sequências aleatórias de números e letras que anotei em um aplicativo seguro. Liguei para o meu banco e congelei minhas contas. Entrei em contato com as agências de crédito e coloquei alertas de fraude no meu relatório de crédito. Eu estava retomando o controle, mas precisava de mais. Precisava de provas irrefutáveis de que eles estavam me roubando, em tempo real. Naquela tarde, durante meu horário de almoço, fui a uma loja de eletrônicos e comprei 2 pequenas câmeras de segurança. Elas foram projetadas para se parecerem com objetos comuns, um relógio e um porta-retratos. Eu as instalaria no meu quarto e no meu escritório hoje à noite. Naquela noite, saí mais cedo do trabalho, avisando ao meu chefe que tinha uma consulta médica. Cheguei em casa antes que minha mãe e Ritter retornassem de onde quer que tivessem ido. Rapidamente configurei as câmeras, conectando-as a um aplicativo no meu celular. Eu podia assistir às imagens ao vivo e receber alertas sempre que algum movimento fosse detectado. Então saí de novo, indo sentar na mesma cafeteria de ontem, esperando que eles chegassem. 1 hora depois, meu telefone vibrou. Movimento detectado no meu escritório em casa. Abri o aplicativo e assisti à transmissão ao vivo. Ritter entrou no meu escritório, olhou ao redor com atenção e sentou-se diante do meu computador. Ela tentou fazer login, mas minha senha havia mudado. Ela franziu a testa e tentou algumas combinações que eu aparentemente já tinha usado antes. Nada funcionou. Então, ela pegou o celular e fez uma ligação. Não consegui ouvir o áudio pela câmera, mas observei sua boca se mexer. Ela parecia frustrada. Depois de alguns minutos, ela desligou, olhou os papéis na minha mesa e saiu. Soltei um suspiro que nem sabia que estava prendendo. A mudança de senha a havia impedido, pelo menos por enquanto, mas isso confirmou tudo. Ela vinha me roubando sistematicamente e estava tentando fazer isso de novo agora mesmo. Na manhã seguinte, fingi que estava tudo normal. Fui trabalhar e voltei para casa no meu horário de sempre. Mamãe preparou o jantar e nos sentamos todos juntos à mesa da cozinha, como fazíamos nos últimos 3 anos. Ritter falou sobre um programa que estava assistindo. Mamãe perguntou sobre o meu dia. Respondi com frases curtas, me esforçando para manter a voz firme. Depois do jantar, subi para o meu quarto. Por volta das 21 horas, ouvi uma batida na porta. Entre, chamei. Ritter entrou, com uma expressão amigável. Ei, mana, me empresta seu laptop? O meu está estranho e preciso verificar meu e-mail. Era isso. Era o momento que eu estava esperando. Claro, eu disse, levantando-me da cama. Deixa eu só te conectar. Abri meu laptop e digitei a senha errada 3 vezes de propósito, fazendo parecer que foi acidental. Continuo esquecendo minha nova senha. Mudei depois daquele aviso de violação de segurança que recebi. Os olhos de Ritter brilharam com algo que não consegui decifrar. Irritação. Medo. Você mudou todas as suas senhas? Ela perguntou casualmente. Sim, todos eles. Alguém tentou hackear meu e-mail semana passada, então atualizei tudo. Fingi que estava com dificuldade para descobrir a senha novamente e finalmente consegui fazer login.
Aqui está. O que você precisa verificar? Ritter hesitou. Na verdade, não se preocupe. Vou usar meu celular. Obrigada mesmo assim. Ela saiu rápido, rápido demais. Observei-a ir embora, com o coração disparado. Ela estava planejando acessar minhas contas novamente, e agora sabia que não conseguiria. Esperei 30 minutos, depois saí silenciosamente do meu quarto e fiquei no corredor. Eu ouvia vozes lá de baixo. Mamãe e Ritter conversando em voz baixa. Aproximei-me sorrateiramente da escada, permanecendo nas sombras. Ela mudou todas as senhas, Ritter dizia. Não consigo entrar em nada. A voz da mãe era ríspida. Ela disse por quê? Alguma história sobre uma violação de segurança. Mas, mãe, acho que ela sabe. Houve um longo silêncio. Então a mãe disse, precisamos nos apressar. Quanto temos agora? Ritter respondeu, cerca de 350 mil no total das contas dela. Mas tem mais na conta de investimentos dela. Quase 300 mil, se conseguirmos. Minha mãe a interrompeu. Muito arriscado agora. Precisamos nos preparar para partir. Meu sangue gelou. Ir embora? Eles planejavam fugir. Mas e a casa? Perguntou Ritter. Ela é dona, mãe. Não podemos ficar com ela. Mamãe riu, um som que me arrepiou. Não, mas podemos infernizar a vida dela antes de irmos. Lembra do plano que discutimos? Aquele das notas promissórias. Dos documentos falsos do empréstimo? Ritter parecia animada. Sim. Diremos que Francis nos emprestou 200 mil dólares nos últimos 3 anos. Temos os documentos falsificados em mãos. Se ela tentar nos perseguir, entraremos com uma ação judicial. Isso a envolverá em batalhas jurídicas por anos. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eles tinham planejado isso. Tudo isso. Os documentos falsos do empréstimo que eu tinha encontrado no cofre da minha mãe não estavam apenas escondendo seus rastros. Eles estavam se preparando para me incriminar. Afastei-me da escada, com a mente a mil, precisava agir agora. Não podia esperar mais. Voltei para o meu quarto, peguei meu celular e liguei para Andrew. Era tarde, quase 22 horas, mas ele atendeu. Francis, o que houve? Contei a ele tudo o que tinha acabado de ouvir. Eles estão planejando ir embora. Estão planejando me incriminar com documentos falsos de empréstimo. Andrew ficou em silêncio por um momento, pensando. Você precisa registrar um boletim de ocorrência hoje à noite e precisa guardar esses documentos no quarto da sua mãe. Consegue fazer isso com segurança? Pensei um pouco. Mamãe e Ritter ainda estavam lá embaixo. Posso tentar. Cuidado, alertou Andrew. Se eles suspeitarem que você está atrás deles, isso pode ficar perigoso. Desliguei e me preparei. Eu tinha que fazer isso. Desci as escadas novamente, me movendo o mais silenciosamente possível. Mamãe e Ritter estavam na sala agora, com a TV ligada. Eu podia vê-las através da porta. Entrei no quarto da minha mãe e fechei a porta suavemente atrás de mim. Fui direto até a última gaveta, peguei o cofre, mas ele não estava lá. Meu coração apertou. Eles o tinham movido. Procurei freneticamente, mas em silêncio, verificando cada gaveta, cada esconderijo que me veio à mente. Nada. Deviam ter levado para o quarto da Ritter lá em cima. Saí do quarto da minha mãe e fui em direção à escada. Mas, ao chegar ao último degrau, a luz da sala se apagou. Ouvi passos. Encostei-me à parede, prendendo a respiração. Mamãe passou, indo em direção à cozinha. Ela não me viu. Esperei até que ela fosse embora e subi as escadas correndo. O quarto da Ritter ficava no final do corredor. A porta estava fechada. Encostei o ouvido, escutando. Silêncio. Tentei a maçaneta. Trancada. Claro, estava trancada. Voltei para o meu quarto, com a mente a mil. Eu precisava daqueles documentos, mas não conseguiria pegá-los a menos que fizesse algo drástico.
Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Esperei até que minha mãe e Ritter saíssem de casa. Elas disseram que iam às compras e ficariam fora por algumas horas. Assim que o carro deles saiu da garagem, fui até o quarto da Ritter. Eu nunca tinha arrombado uma fechadura antes, mas já tinha assistido a vídeos suficientes no YouTube para saber o básico. Usando um grampo de cabelo e uma pequena chave de fenda da minha caixa de ferramentas, abri a fechadura. Foram necessários 15 minutos de tentativas frustradas, mas finalmente consegui abrir. Empurrei a porta e entrei. O quarto da Ritter estava uma bagunça. Roupas espalhadas por todo lado, maquiagem espalhada pela cômoda. Procurei rapidamente, olhando embaixo da cama, no armário, nas gavetas da escrivaninha. Finalmente, encontrei. O cofre estava no fundo do armário, escondido sob uma pilha de sapatos. Abriu com a chave que havia copiado secretamente 2 noites antes, quando peguei emprestado o colar da minha mãe. Dentro estavam os documentos que eu já tinha visto antes, além de outros novos. Uma nota promissória, datada e assinada com minha assinatura falsa, declarando que eu havia pegado $50.000 emprestados com Marta e concordado em pagar com juros. Outra nota de $75.000. Outra de $30.000. 3 empréstimos falsos totalizando $155.000. Mas havia algo mais. Uma passagem de avião. 2 passagens de avião, na verdade. Uma para Marta, uma para Ritter. Destino, Cidade do México. Data de partida, daqui a 3 dias. Eles estavam indo embora. Estavam indo mesmo. E planejavam levar tudo e desaparecer. Tirei fotos de tudo. Os ingressos, os documentos falsos do empréstimo, tudo. Então ouvi algo que me fez gelar o sangue. Uma porta de carro batendo. Eles voltaram cedo. Enfiei tudo de volta no cofre, fechei-o e saí correndo do quarto da Ritter. Mal tive tempo de fechar a porta quando ouvi a porta da frente se abrir lá embaixo. Francis, chamou a mãe. Você está em casa? Achei que você tivesse que trabalhar hoje. Respirei fundo, tentando firmar a voz. Estou doente, gritei. Fiquei em casa hoje. Ouvi passos na escada. Ritter apareceu, seus olhos imediatamente se voltando para a porta do quarto. Ela se aproximou e tentou a maçaneta. Estava destrancada. Eu tinha esquecido de trancá-la novamente. Ela se virou para mim, com uma expressão desconfiada. Você estava no meu quarto? Não, eu disse, tentando parecer confusa. Por que eu estaria no seu quarto? Ela me encarou por um longo momento, depois empurrou a porta e entrou. Entrei no meu quarto e fechei a porta, com o coração disparado. Foi por pouco. Perto demais. Ouvi Ritter se movimentando, verificando as coisas. Depois, silêncio. Esperei, mal respirando. Alguns minutos depois, bateram na minha porta. Entre, eu disse. Tanto a mãe quanto Ritter ficaram ali, com os rostos sérios. A mãe falou primeiro. Francis, precisamos conversar. Meu estômago embrulhou. Sobre o quê? A expressão da mamãe era triste, até simpática, uma máscara perfeita. Querida, estamos preocupadas com você. Você tem agido de forma estranha ultimamente. A senha mudou, você ligou dizendo que estava doente, e agora Ritter disse que você estava no quarto dela. Eu não estava no quarto dela, protestei. Ritter balançou a cabeça, os olhos marejados de lágrimas. Lágrimas falsas. Eu podia ver agora, como tudo nela era falso. Mana, acho que você anda estressada demais. Trabalhando duro, cuidando da gente. Talvez precise de ajuda. Ajuda profissional. Olhei para eles, e a compreensão foi se desfazendo. Era a peça deles. Se eu os acusasse, diriam que eu era instável. Diriam que eu estava imaginando coisas. O clássico gaslighting. Não preciso de ajuda, eu disse com firmeza. Estou bem. Mamãe sentou na minha cama, dando tapinhas no lugar ao lado dela. Vem sentar comigo, querida. Vamos conversar sobre isso. Eu não me mexi. Não há nada para conversar.
Estou bem e não estava no quarto da Heather. A expressão da minha mãe endureceu um pouco. Francis, você vem pedindo dinheiro emprestado para nós há anos. Lembra? Você nos deve uma boa quantia. Fiquei sem fôlego. Lá estava. A mentira que eles planejavam contar. Eu nunca pedi dinheiro emprestado a você, eu disse. Heather tirou um papel do bolso, uma das notas promissórias falsificadas. Você assinou, mana. Você estava bêbada uma noite, chorando por causa de dívidas. Nós te ajudamos. Você assinou isso. Olhei para o documento, para minha assinatura falsificada. Era boa. Se eu não soubesse, eu mesma poderia ter acreditado. Essa não é a minha assinatura, eu disse. Mamãe se levantou, sua máscara amigável caindo. Francis, temos 3 notas como esta. Você nos deve $155.000. Temos sido pacientes, mas se você for insistente, teremos que entrar com uma ação judicial. Senti a armadilha se fechando ao meu redor. Eles iriam alegar que eu lhes devia dinheiro, usando documentos que eu supostamente havia assinado. Quem acreditaria em mim quando eles tinham papelada? Mas eu tinha algo que eles não sabiam. Provas, fotos, imagens de câmeras. Eu só precisava chamar a polícia antes que eles pudessem causar mais danos. Preciso de um ar, eu disse, levantando-me. Vou dar uma volta. Mamãe parou na porta. Não acho que seja uma boa ideia. Você claramente não está bem. Talvez devêssemos ligar para alguém. Era isso. Eles iam tentar me internar ou algo assim. Me fazer parecer louca. Saia da minha frente, eu disse, com a voz mais dura que já usei com ela. Os olhos da minha mãe se arregalaram, mas ela não se mexeu. Então ouvi Heather atrás de mim, ao telefone. Sim, preciso de ajuda. Minha irmã está tendo uma crise de saúde mental. Ela está agressiva e estamos com medo. Ela estava ligando para o 190. Ela estava mesmo chamando a polícia. Tudo se moveu em câmera lenta depois disso. Tentei passar pela minha mãe, mas ela agarrou meu braço. Francis, acalme-se, disse ela em voz alta, como se estivesse se apresentando para uma plateia. Eu me afastei bruscamente, ao fazer isso, derrubei meu celular do criado mudo. Ele caiu no chão, e a tela rachou, formando uma teia de aranha no vidro. Ela está destruindo tudo, Heather gritou ao telefone. Por favor, depressa. Abaixei-me para pegar meu telefone, mas minha mãe foi mais rápida. Ela o chutou para longe, e ele deslizou para debaixo da cama. Caí de joelhos e estendi a mão para pegá-lo. Pare, disse minha mãe. Você está nos assustando. Peguei meu celular e me levantei, recuando em direção à janela. Vou ligar para o meu advogado, eu disse. Mas quando tentei desbloquear o celular, a tela rachada não respondeu direito. Pressionei com mais força, tentando desesperadamente fazê-lo funcionar. Então ouvi sirenes. Em 15 minutos, 2 policiais estavam no meu quarto. O policial Davis, um homem alto, na casa dos 40 anos, com olhos gentis, e o policial Thompson, mais jovem e cético. Mamãe estava chorando, sua atuação digna de um Oscar. Policiais, obrigada por terem vindo. Minha filha Frances tem estado sob muito estresse. Ela tem agido irracionalmente, destruindo coisas, nos ameaçando. Heather estava atrás da minha mãe, com o rosto repleto de preocupação, apontando para o meu celular quebrado no chão. Ela jogou o celular e disse que nos machucaria se tentássemos impedi-la de ir embora. Fiquei ali, paralisada de descrença. Aquilo não podia estar acontecendo. Não foi isso que aconteceu, eu disse, com a voz trêmula. Eles estão mentindo. Eles estavam me roubando. Eu tenho provas. O policial Davis me olhou atentamente. Senhora, pode nos dizer o que está acontecendo? Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos, apesar do pânico me consumindo o peito. Minha mãe e minha irmã roubaram mais de $350.000 de mim nos últimos 6 meses. Elas abriram cartões de crédito e empréstimos em meu nome sem minha permissão. Tenho documentos, extratos bancários, imagens de câmeras de segurança. Elas planejavam fugir para o México em 3 dias.
Vi minha mãe e Ritter trocarem olhares. O policial Thompson se pronunciou: essa é uma acusação séria. Você tem provas para nos mostrar agora? Apontei para o meu celular. Está no meu celular, mas a tela está quebrada. Também tenho documentos no meu e-mail e na nuvem. O policial Davis assentiu. Você consegue acessar seu e-mail de um computador? Sim, eu disse, indo em direção ao meu laptop. Mas Ritter de repente se lançou à frente e o agarrou. Não deixe, gritou. Ela vai apagar as evidências. Ela vem inventando histórias sobre nós há semanas. O policial Thompson segurou o braço de Ritter. Senhorita, por favor, afaste-se. Ele se virou para mim. Senhora, pode nos mostrar esta evidência com calma? Abri meu laptop, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar. Abri meu e-mail, encontrei as fotos que eu havia enviado para mim mesma, as imagens da câmera de segurança da Ritter no meu escritório, os extratos bancários mostrando os saques, as fotos dos documentos falsos do empréstimo e das passagens aéreas. O policial Davis se inclinou, estudando a tela. Sua expressão ficou séria. Policial Thompson, dê uma olhada nisso. Enquanto examinavam as evidências, olhei para minha mãe. Suas lágrimas haviam parado. Ela estava olhando fixamente para a tela do laptop, o rosto pálido. Ritter chorava, mas lágrimas de verdade agora, não falsas. Lágrimas de medo. O policial Davis se endireitou. Senhorita Francis, isso é realmente muito sério. Precisamos que a senhora venha à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Alívio me inundou. Eles acreditaram em mim. No entanto, o policial Thompson acrescentou, olhando para a mãe e Ritter, também precisaremos dos depoimentos de vocês duas. Não saiam da cidade. A mãe recuperou a voz. Policiais, vocês não entendem. A Francis anda instável. Ela anda pegando dinheiro emprestado conosco. Temos notas promissórias. Ela foi buscá-las no quarto da Ritter. Quando ela voltou, entregou-os ao policial Davis. Olha, a assinatura dela. Ela nos deve dinheiro e agora está inventando essas acusações absurdas. O policial Davis examinou os documentos. Eles precisarão ser analisados por peritos forenses para verificar as assinaturas. Ele olhou para mim. Senhorita Francis, a senhora tem algum documento com a sua assinatura autêntica para que possamos comparar? Assenti. Meu passaporte, minha carteira de motorista, meus contratos de trabalho, tudo no meu arquivo lá embaixo. O policial Thompson foi buscá-los. Enquanto esperávamos, a tensão na sala era sufocante. Mamãe não olhava para mim. Ritter soluçava baixinho. Eu não sentia nada além de um vazio frio. Quando o policial Thompson retornou, o policial Davis comparou as assinaturas. Até eu pude ver a diferença. As assinaturas nas notas promissórias eram parecidas, mas não totalmente corretas. A inclinação do F era diferente. A curva do A não era a mesma. Isso exigirá uma análise profissional, disse o policial Davis. Mas vejo discrepâncias. Senhorita Francis, recomendo fortemente que venha conosco à delegacia para registrar um boletim de ocorrência completo. Também precisaremos apreender esses documentos como prova. Ele se virou para a mãe e Ritter. Vocês não estão presas neste momento, mas ambas são pessoas de interesse em uma investigação de fraude. Não saiam da jurisdição. A máscara da mãe finalmente se rompeu. Isso é ridículo. Somos a família dela. Ela está inventando isso porque é doente mental. A expressão do policial Thompson endureceu. Senhora, temos provas que sugerem o contrário. Se a senhora não fez nada de errado, a investigação provará isso. Mas as provas que a senhorita Francis nos mostrou são preocupantes. Peguei meu laptop, meu celular quebrado e minha bolsa. Enquanto caminhava em direção à porta com os policiais, olhei para minha mãe e Ritter uma última vez. Elas estavam no meu quarto, o cômodo para o qual eu havia escolhido as cores de tinta com tanto cuidado, onde eu me sentia segura. Agora ele parecia contaminado. Tudo parecia contaminado. Na delegacia, passei 3 horas prestando meu depoimento. Contei tudo,
O telefonema que ouvi, o dinheiro desaparecido, as contas falsas, os documentos falsificados, as passagens aéreas. Dei acesso às minhas contas bancárias, ao meu e-mail e às imagens da minha câmera de segurança. O policial Davis foi minucioso e paciente, tomando notas e fazendo perguntas esclarecedoras. Senhorita Francis, quero que saiba que levamos a fraude financeira muito a sério, especialmente quando envolve membros da família explorando a confiança. Quando finalmente terminei, já passava da meia-noite. O policial Davis me levou de volta para casa. Vamos investigar isso a fundo, garantiu ele. Enquanto isso, recomendo que você fique em outro lugar, se possível. Você tem amigos ou familiares com quem possa ficar? Quase ri da ironia. Família? Tenho uma colega que talvez me deixe dormir no sofá dela. Ele assentiu. Ótimo. E, senhorita Francis, troque suas fechaduras amanhã. Legalmente, a casa é sua. Você tem todo o direito de protegê-la. Agradeci e saí do carro. A casa estava escura. Enquanto caminhava pela entrada da garagem, notei algo que me fez revirar o estômago. A porta da frente estava escancarada. Chamei o policial Davis de volta antes que ele pudesse ir embora. Ele saiu, com a mão na arma, e nos aproximamos juntos. A casa havia sido revirada. Gavetas abertas, almofadas jogadas para fora do sofá, papéis espalhados por toda parte. E a mãe e Ritter sumiram. Sumiram completamente. Seus quartos estavam vazios. Roupas, artigos de higiene, tudo sumiu. Mas eles levaram mais do que apenas seus pertences. A TV sumira. Meu porta-joias estava vazio. Minha bolsa com o laptop que eu havia deixado sobre a mesa sumira, junto com meu laptop reserva. Até alguns dos meus utensílios de cozinha foram levados. Eles destruíram o lugar como gafanhotos. O policial Davis comunicou imediatamente. Temos um possível assalto e suspeitos fugindo do local. Ele se virou para mim. Sinto muito, senhorita Francis. Deveríamos tê-los detido. Andei pela minha casa, vendo a destruição. 3 anos. 3 anos deles morando na minha casa, comendo minha comida, gastando meu dinheiro. E foi assim que terminou, com eles roubando tudo que conseguiam carregar e desaparecendo na noite. O policial Davis ficou enquanto outros policiais vieram documentar a cena e tirar fotos. Uma detetive, uma mulher chamada Sarah Rodrigues, chegou por volta das 2 horas da manhã. Ela era perspicaz e eficiente. Senhorita Francis, emitimos um alerta, fique atenta, para Martha e Ritter. A senhora sabe que tipo de carro elas têm? Contei ela sobre o Honda Civic azul da Ritter, aquele que eu a ajudei a comprar no ano passado. O detetive Rodrigues assentiu. Nós os encontraremos. Enquanto isso, você deve documentar tudo o que está faltando para o seu pedido de indenização. Seguro? Certo. Eu teria que ligar para eles. Adicionar isso à crescente lista de coisas que eu precisava fazer para reconstruir minha vida. O detetive Rodrigues saiu por volta das 3 da manhã. O policial Davis se ofereceu para ficar até que eu pudesse proteger a casa, mas eu disse a ele que ficaria bem. Eu não estava bem, mas precisava ficar sozinho. Sentei-me no meu sofá, cercada pelos destroços da minha casa e da minha vida, e finalmente me deixei quebrar. Chorei até não ter mais lágrimas, soluços profundos e intensos que sacudiam todo o meu corpo. Eu tinha perdido minha família. Eu tinha perdido meu dinheiro. Eu tinha perdido minha sensação de segurança. Tudo que eu tinha construído, tudo pelo que eu tinha trabalhado, parecia sem sentido. Quando o sol começou a nascer, pintando minha sala de estar destruída com uma luz cinza clara, tomei uma decisão. Eu não ia deixar que me destruíssem completamente. Eu iria lutar. Eu iria superar aquilo. Liguei para minha colega Jennifer às 7 da manhã, sem me importar que fosse cedo. Jen, preciso de um grande favor. Em menos de 1 hora, eu estava no apartamento dela, de banho tomado e com roupas emprestadas. Ela me fez café e torrada, que eu não consegui comer, e me ouviu contar tudo. Quando terminei, ela me abraçou forte. Você vai ficar aqui o tempo que precisar. E Francis, você vai superar isso. Você é a pessoa mais forte que eu conheço.
As 2 semanas seguintes foram um borrão de depoimentos policiais, reuniões bancárias e pedidos de indenização de seguro. O detetive Rodrigues me manteve atualizado sobre a investigação. Eles encontraram um Honda de Ritter abandonado no aeroporto. Imagens de segurança mostraram a mãe e Ritter embarcando em um voo para Miami, provavelmente, fazendo conexão para um voo internacional. Mas a pista desapareceu. Elas usaram identidades falsas, provavelmente preparadas há muito tempo. Não foi uma fuga impulsiva. Elas estavam planejando. A polícia entrou em contato com a Interpol, mas encontrar 2 mulheres que não queriam ser encontradas, possivelmente no México ou em outros lugares, levaria tempo e recursos. Enquanto isso, eu tinha que lidar com as consequências. Minha empresa, graças a Deus, me apoiou. Meu chefe, Richard, me chamou em seu escritório 3 dias depois de tudo ter acontecido. Eu estava com medo dessa conversa. Francis, fiquei sabendo do que aconteceu. Sinto muito. Sua compaixão genuína quase me quebrou de novo. Obrigada, consegui dizer. Ele se inclinou para a frente. Quero que saiba que seu emprego está garantido. Nós valorizamos você. Leve o tempo que precisar. Providenciaremos serviços de aconselhamento, se precisar. E se houver algo que possamos fazer para ajudar, me avise. Assenti, impressionada com sua gentileza. Era estranho que meu chefe demonstrasse mais cuidado do que minha própria família. Na verdade, disse eu, hesitante, o banco está me pressionando sobre os empréstimos fraudulentos. Eles querem documentação que comprove que não fui eu. Você poderia me fornecer uma carta confirmando meu emprego e salário? Poderia ajudar a provar que eu não tinha motivo para tomar aqueles empréstimos. Richard assentiu imediatamente. Com certeza. Vou pedir ao RH para preparar algo abrangente. Aquele pequeno gesto de apoio significou tudo. Pelo menos eu ainda tinha meu emprego. Pelo menos algo na minha vida permaneceu estável. Mas a situação bancária estava piorando. Mesmo tendo fornecido provas de fraude, a burocracia girava lentamente. Eu estava sendo assediado por cobradores de dívidas por dinheiro que não havia emprestado. Meu score de crédito, que era excelente, estava despencando. Cada dia parecia um novo incêndio. Eu passava as noites depois do trabalho ao telefone com empresas de cartão de crédito, bancos e departamentos de fraude. Cada conversa me obrigava a reviver o trauma e explicar repetidamente o que havia acontecido. Alguns representantes foram compreensivos, outros céticos, e seu tom insinuou que eu estava tentando evitar o pagamento de dívidas legítimas. Em um dia particularmente horrível, desabei ao telefone com um cobrador de dívidas que não me ouviu. Senhora, a senhora assinou estes documentos. A senhora pegou este dinheiro. A senhora precisa devolvê-lo. Eu não assinei nada, gritei, e imediatamente me arrependi de ter perdido a compostura. Sou vítima de roubo de identidade. Registrei um boletim de ocorrência. Tenho provas. O cobrador não se comoveu. Até que a investigação seja concluída e recebamos a documentação legal comprovando a fraude, a dívida permanece. Podemos montar um plano de pagamento, se isso ajudar. Desliguei e chorei novamente. Eu sentia que a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Jennifer me encontrou naquela noite, sentada no chão do banheiro, abraçando meus joelhos. Ei, vamos lá. Vamos pegar um pouco de comida para você. Eu não conseguia comer. Perdi 7 quilos desde que isso começou. Nada tinha um gosto bom. Nada parecia certo. Então aconteceu algo que mudou tudo. Recebi um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia: eu sei onde eles estão. Meu primeiro instinto foi excluí-lo. Podia ser spam ou, pior, um golpe tentando atingir pessoas desesperadas como eu. Mas a curiosidade venceu. Abri. A mensagem foi breve. Eu sei sobre Marta e Ritter. Sei o que elas fizeram com você porque fizeram comigo também. Encontre-me no Riverside Coffee Shop amanhã às 14 horas. Venha sozinha. Eu posso ajudar, Lauren. Olhei para a tela. Lauren. Eu não conhecia ninguém chamado Lauren, mas ela sabia sobre a mamãe e a Ritter. Ela sabia os nomes delas.
Encaminhei o e-mail para a detetive Rodrigues e liguei para ela. Recebi uma mensagem estranha. Será que é legítima? O detetive Rodrigues foi cauteloso. Pode ser alguém com informações, ou pode ser perigoso. Se você decidir ir, teremos policiais por perto, vigiando. Não vá sozinho, no verdadeiro sentido da palavra. Então, no dia seguinte, vestindo jeans e um suéter que Jennifer tinha me emprestado, entrei no Riverside Coffee Shop exatamente às 14 horas. O detetive Rodrigues e outro policial estavam em um carro sem identificação do outro lado da rua. Pedi um café que não queria tomar e sentei-me numa mesa de canto, de costas para a parede, para poder ver a entrada. Às 14h15, uma mulher entrou. Ela tinha por volta de 35 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e vestia um tailleur como se tivesse acabado de sair do escritório. Ela olhou em volta, me viu e se aproximou. Francis? Assenti. Ela se sentou à minha frente. Sou Lauren. Obrigada por me receber. De perto, pude ver o cansaço em seus olhos, o mesmo olhar exausto que eu provavelmente tinha. Como você sabe sobre minha mãe e minha irmã? Perguntei, evitando gentilezas. Lauren respirou fundo. Porque fizeram exatamente a mesma coisa com a minha família há 10 anos. Meu sangue gelou. O quê? Lauren tirou uma pasta da bolsa e a deslizou sobre a mesa. Dentro havia documentos, extratos bancários, boletins de ocorrência e fotos. Marta e Ritter moraram conosco por 2 anos. Elas disseram que estavam fugindo do pai abusivo de Francis e precisavam de ajuda. Minha família as acolheu. Nesses 2 anos, elas roubaram $215 mil de nós. Folheei os documentos com as mãos tremendo. Havia fotos da minha mãe e da Ritter, mais nova, mas inconfundivelmente elas. Espere, eu disse, com dificuldade para processar. Há 10 anos, mas meu pai morreu há 3 anos. A expressão de Lauren era triste, cheia de pena. Francis, sinto muito em lhe dizer isso, mas seu pai não morreu há 3 anos. Ele morreu há 10 anos. Eu sei porque estive no funeral dele. Minha mãe e sua mãe eram primas de 1º grau. Isso nos torna primas de 2º grau. O mundo se inclinou. Isso é impossível. Eu estava no funeral do meu pai há 3 anos. Eu cuidei de tudo. Lauren balançou a cabeça. Aquilo não foi real. Seu pai, Harold, morreu em um acidente de carro há 10 anos. Marta recebeu o seguro de vida dele, cerca de $400 mil. Depois, ela e Ritter desapareceram. Eles vieram até nós primeiro, alegando estarem em apuros, precisando de ajuda. Depois de nos limparem, desapareceram de novo. Mas eu vi a certidão de óbito, protestei fracamente. Eu planejei o funeral. É fácil falsificar uma certidão de óbito falsa se você conhece as pessoas certas, disse Lauren. E naquele funeral, quem estava lá? Pensei nisso. Pensei muito nisso. Tinha sido uma cerimônia pequena, com o caixão fechado porque minha mãe disse que os ferimentos eram muito graves. Cremação rápida, sem velório, e os presentes eram minha mãe, Ritter, eu e algumas pessoas que eu não reconheci, pessoas que minha mãe disse que eram colegas de trabalho do meu pai. Pense nisso, insistiu Lauren gentilmente. Você chegou a ver o corpo dele? Falou com algum amigo ou familiar dele? Verificou alguma coisa de forma independente? A horrível verdade se abateu sobre mim como um manto. Eu não tinha. Eu estava tão arrasada, tão confiante, que levei tudo o que minha mãe me dizia ao pé da letra. Eles fingiram a morte dele para que eu sentisse pena deles, sussurrei. Então eu os acolheria e daria dinheiro a eles. Lauren assentiu. É o padrão deles. Depois de nós, tentamos rastreá-los. Contratamos um investigador particular. Ele encontrou evidências de pelo menos outras 8 famílias que eles haviam enganado ao longo de 20 anos. Histórias diferentes a cada vez, mas sempre o mesmo resultado. Eles conquistam a confiança, roubam tudo o que podem e depois desaparecem. 8 famílias, possivelmente mais. Não eram apenas 2 pessoas fazendo escolhas ruins. Eram predadores organizados e sistemáticos. Por que você está me contando isso? Perguntei.
Os olhos de Lauren endureceram. Porque passei 10 anos tentando encontrá-los e obter justiça. Quando vi a notícia sobre o seu caso online, sobre a investigação policial, soube que eram eles. E quero ajudar você a pegá-los. Eu sei onde eles estão. Meu coração disparou. Onde? Lauren pegou o celular e me mostrou fotos. Fotos recentes da minha mãe e Ritter caminhando pela rua. A arquitetura parecia antiga, colonial. Estou rastreando-os. Eles estão em uma cidadezinha chamada San Miguel, a cerca de 3 horas daqui. Alugaram um apartamento com nomes falsos, mas eu os encontrei. Como? Lauren deu um sorriso sombrio. Fiz um ótimo trabalho em encontrar pessoas que não querem ser encontradas. Nos últimos 10 anos, monitorei transações financeiras, padrões de redes sociais, qualquer coisa que pudesse me levar a elas. Quando usaram um cartão de crédito em um posto de gasolina há 2 semanas, a cobrança acionou meu sistema de alerta. Tenho observado essas pessoas desde então. Precisamos avisar a polícia, eu disse, pegando meu celular. Já falei, disse Lauren. Entrei em contato com o detetive Rodrigues antes de te mandar o e-mail. Tenho uma equipe pronta para agir. Mas eu queria te conhecer primeiro, para te preparar. Preparar-me para quê? A expressão de Lauren se suavizou. Para o que você vai sentir quando os vir presos, para a raiva, a satisfação, mas também para a dor. Porque não importa o que tenham feito, eles ainda são sua família. E perder isso de verdade, vai doer. Ela tinha razão. Mesmo agora, mesmo sabendo de tudo, parte de mim ainda os amava. Parte de mim ainda se lembrava da minha mãe lendo histórias para eu dormir, da Ritter trançando meu cabelo. Essas memórias eram reais para mim, mesmo que o amor deles não fosse. Você está pronta? Perguntou Lauren. A polícia quer agir logo, hoje mesmo, se possível. Eles querem que nós duas estejamos lá para identificá-los. Eu estava pronto? Eu não sabia, mas mesmo assim assenti. Vamos terminar isso. 3 horas depois, eu estava no carro do detetive Rodrigues, dirigindo por estradas sinuosas em direção a San Miguel. Lauren estava no carro atrás de nós com o policial Davis. Mais 2 viaturas policiais nos seguiram. Era um comboio inteiro, indo prender minha mãe e minha irmã. A cidade era pequena, pitoresca, com ruas arborizadas e prédios antigos. Estacionamos a 2 quarteirões do prédio onde eles estavam hospedados. O detetive Rodrigues deu a mim e a Lauren coletes à prova de balas, apenas por precaução. Não esperamos violência, mas estamos preparados. Minhas mãos tremiam enquanto eu fechava o colete. Aquilo estava realmente acontecendo. Caminhamos até o prédio, cercados por policiais. Apartamento 2B, segundo andar. O detetive Rodrigues bateu. Polícia, abra. Por um longo momento, nada. Então passos. A porta se abriu e lá estava minha mãe. Ela viu os policiais primeiro. Então seus olhos me encontraram. A cor sumiu de seu rosto. Francis, ela sussurrou. Então, tentou bater a porta, mas o policial Davis foi mais rápido. Ele a empurrou, e os policiais entraram. Ritter estava sentada no sofá, olhando para o celular. Quando nos viu, ela o deixou cair e tentou correr em direção à porta dos fundos, mas já havia policiais lá. Ela foi pega em segundos. Fiquei parada na porta, observando enquanto os 2 eram algemados e seus direitos eram lidos. Mamãe chorava, implorando, Francis, por favor. Você não entende. Podemos explicar. Aproximei-me, olhando-a nos olhos. Explicar o quê? Explicar como você forjou a morte do meu pai? Como você roubou mais de $350 mil de mim? Como você planejava me incriminar com empréstimos falsos? A expressão dela mudou. A máscara caiu completamente. Agora só restava um cálculo frio. Você não pode provar nada disso. O detetive Rodrigues deu um passo à frente. Na verdade, podemos. Temos provas abrangentes, registros financeiros, imagens de segurança, análise forense dos documentos falsificados e agora depoimentos de várias vítimas ao longo de 20 anos. Ela gesticulou para Lauren, que estava ao meu lado.
Vocês dois estão presos por fraude, roubo de identidade, falsificação e conspiração. Serão extraditados de volta à nossa jurisdição para responder às acusações. Enquanto eram levados algemados, Ritter olhou para mim. Eu te odeio, ela disparou. A culpa é toda sua. Se você continuasse nos dando dinheiro, nada disso teria acontecido. As palavras dela deveriam ter doído. Mas eu não senti nada além de pena. Ela realmente acreditava nisso. Ela acreditava que eles eram as vítimas ali. No carro da polícia, minha mãe se virou uma última vez. Francis, eu sou sua mãe. Como você pode fazer isso comigo? Eu a encarei fixamente. Você deixou de ser minha mãe há muito tempo, se é que algum dia foi. A viagem de volta foi silenciosa. Sentei-me no carro do detetive Rodrigues, olhando pela janela enquanto a paisagem passava. Lauren estendeu a mão e apertou a minha. Você fez a coisa certa. Eu sei, eu disse, mas fazer a coisa certa não fez com que doesse menos. Na delegacia, prestamos nossos depoimentos novamente, identificamos evidências e fornecemos todas as informações adicionais possíveis. Já passava da meia-noite quando finalmente terminamos. A detetive Rodrigues me disse que encontraram muitas evidências no apartamento. Várias identidades falsas, informações de contas de outras vítimas, evidências de outras fraudes. O caso contra eles é incontestável. Eles vão passar um bom tempo presos, garantiu ela. E estamos trabalhando com o promotor para ajudar a recuperar o máximo possível do seu dinheiro dos bens deles. Assenti, exausta demais para sentir alívio. Lauren e eu saímos juntas para o ar fresco da noite. O que acontece agora? Perguntei. Lauren sorriu, cansada, mas sincera. Agora vamos reconstruir, nós duas. Trocamos números de telefone, prometendo manter contato. Enquanto a observava ir embora, senti algo que não sentia há semanas. Não exatamente esperança. Ainda não, mas talvez a possibilidade de esperança. Talvez a sensação de que eu não estava sozinho nisso, afinal. O julgamento levou 3 meses para começar. Nesse período, comecei a reconstruir minha vida aos poucos. Voltei para minha casa depois de trocar todas as fechaduras e instalar um sistema de segurança. Eu não tinha condições de repor tudo que haviam roubado imediatamente, mas comprei uma TV nova e, aos poucos, fui mobiliando os espaços que haviam sido esvaziados. Cada nova compra era como uma retomada de território. Jennifer me ajudou a repintar os cômodos, revestindo as cores antigas que eu havia escolhido quando ainda achava que tinha uma família. Pintamos meu quarto de um azul suave. Minha cozinha de um amarelo quente. Novos começos, novos começos. Eu ia à terapia 2 vezes por semana. A doutora Morrison, a mesma psicóloga que me avaliou durante a crise, tornou-se minha terapeuta regular. Ela me ajudou a processar o trauma, a traição, o luto complexo de lamentar pessoas que ainda estavam vivas, mas que já haviam morrido para mim. O trabalho se tornou meu santuário. Richard foi fiel à sua palavra, apoiando-me o tempo todo. Meus colegas foram gentis, nunca se intrometiam, mas sempre ofereciam ajuda. Eu me dediquei ao meu trabalho, encontrando conforto em números e planilhas onde tudo fazia sentido lógico. Ao contrário da minha família, os números não mentem. Lauren e eu nos encontrávamos para um café toda semana. Criamos uma amizade inesperada, unida por um trauma compartilhado. Ela me contou sobre sua jornada terapêutica e como lutou contra a confiança por anos depois do que Martha e Ritter fizeram com sua família. Fica mais fácil, ela prometeu. Não é fácil, mas é mais fácil. Você aprende a confiar novamente, a se abrir. Só leva tempo. Tempo. Todos diziam que eu precisava de tempo. Mas, em alguns dias, o tempo parecia um inimigo, estendendo-se indefinidamente com a dor. A situação bancária foi se resolvendo aos poucos, com as provas policiais e análise forense comprovando que os documentos eram falsificados. As dívidas fraudulentas foram gradualmente apagadas da minha ficha. Foi um pesadelo burocrático, exigindo inúmeros telefonemas, cartas e formulários. Mas, uma a uma, as contas foram fechadas. As dívidas desapareceram. Meu crédito começou a melhorar. A polícia apreendeu os bens de Martha e Ritter, incluindo dinheiro em contas offshore que elas estavam escondendo.
Não era tudo, mas recuperei US$ 150.000. Mais da metade do que roubaram ainda estava perdido, gasto sabe-se lá em que, mas US$ 150.000 já era alguma coisa. Depositei o dinheiro em uma nova conta em outro banco, com medidas de segurança rigorosas. Não queria correr riscos novamente. Então chegou o julgamento. Sentei-me no tribunal, com Lauren ao meu lado, enquanto a promotoria expunha o caso. As evidências eram avassaladoras. Registros bancários mostrando o roubo sistemático. Imagens de segurança de Ritter acessando minhas contas. Laudos forenses comprovando que as assinaturas eram falsificadas. Testemunhos de outras 8 vítimas, famílias de todo o país que Marta e Ritter destruíram. Ouvi suas histórias, cada uma assustadoramente parecida com a minha. Todas foram abordadas por Marta e Ritter com histórias tristes. Todas as acolheram, confiaram nelas. Todas foram sistematicamente roubadas. O padrão era inconfundível, inegável. Não se tratava de crime oportunista. Era a profissão delas. Quando chegou a minha vez de depor, caminhei até o banco das testemunhas com as pernas trêmulas. A promotora, uma mulher esperta chamada Catherine Mills, pediu que eu contasse ao tribunal o que havia acontecido. Respirei fundo e falei. Contei a ele sobre o telefonema, sobre ouvir minha própria mãe dizer que morar comigo era horrível. Contei a ele sobre a descoberta do roubo, das contas falsas, dos documentos falsificados. Contei a ele sobre ter sido vítima de gaslighting, quase ter sido internada, e os vi fugir com meus pertences. Minha voz falhou várias vezes, mas eu continuei. Quando terminei, Catherine perguntou, qual o impacto disso na sua vida? Olhei para Marta e Ritter, sentadas à mesa da defesa. Elas não me olhavam nos olhos. Isso destruiu minha sensação de segurança, minha capacidade de confiar. Tenho pesadelos. Duvido de cada relacionamento, imaginando se as pessoas estão apenas me usando. Mas, acima de tudo, isso destruiu algo dentro de mim. A crença de que família significa amor, que o sangue importa. Aprendi da maneira mais difícil que, às vezes, as pessoas que deveriam te proteger são as que mais te machucam. A defesa tentou me retratar como vingativo, como alguém que lhes dera dinheiro de bom grado e agora se arrependia, mas as provas eram fortes demais. Imagens de câmera não mentem. Assinaturas falsas não mentem. Os depoimentos de outras 8 famílias não mentem. Após 2 semanas de julgamento, o júri deliberou por 4 horas. Quando voltaram, segurei a mão de Lauren com tanta força que meus dedos doeram. Sobre a acusação de conspiração para cometer fraude, como você considera Marta Stevens? Culpada. Sobre a acusação de roubo de identidade? Culpada. 1 por 1, culpada. 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 42 acusações entre os dois. Todos culpados. Marta desabou em prantos. Lágrimas de verdade desta vez. Lágrimas de desespero. Ritter permaneceu imóvel, olhando para o nada. A sentença veio 2 semanas depois. Li uma declaração de impacto da vítima, assim como Lauren e outras 3 vítimas. Conversamos sobre a devastação financeira, mas, mais importante, sobre a destruição emocional, e como elas transformaram a confiança em uma arma, transformando o amor em uma ferramenta de exploração. A juíza, uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, ouviu cada palavra. Então, dirigiu-se diretamente a Marta e Ritter. Nos meus 30 anos de magistratura, já vi muitos fraudadores. Mas o que torna seus crimes particularmente hediondos é a traição da confiança familiar. Vocês não roubaram apenas dinheiro. Vocês roubaram de pessoas que os amavam, que abriram suas casas e corações para vocês. Vocês são predadores da pior espécie. Predadores que exploram a bondade humana. Ela condenou Marta a 15 anos de prisão federal. Ritter recebeu 12 anos. Deveria ter sido uma vitória. A justiça foi feita. Mas enquanto eu as observava sendo levadas acorrentadas, me senti vazia, oca. Eles iriam para a prisão, mas eu não conseguia recuperar os anos que havia perdido, a inocência, a capacidade de confiar facilmente. Tudo isso se foi para sempre. Do lado de fora do tribunal, fomos cercados por repórteres. O caso virou notícia nacional, e a audácia do crime chamou a atenção.
Fiz uma breve declaração, espero que este caso sirva de alerta. Confie, mas verifique. Mesmo com a família, especialmente com a família, se algo parecer errado, investigue. Não deixe ninguém fazer você duvidar dos seus instintos. Lauren acrescentou, e se isso aconteceu com você, fale. Denuncie. Você merece justiça. Naquela noite, de volta à minha casa, sentei-me na minha sala de estar recém-pintada. Ela parecia diferente agora, mais clara, mais iluminada, sem a presença deles. Pensei em tudo o que havia acontecido. 3 anos de mentiras, $350 mil roubados. A morte do meu pai foi forjada. Minha identidade foi roubada. Minha casa foi violada. Mas eu sobrevivi. Eu lutei. Eu venci. Não completamente. Você nunca vence completamente quando quem te machuca é sua própria família. Mas eu havia recuperado minha vida, minha paz, a mim mesma. Servi-me de uma taça de vinho, algo que raramente fazia hoje em dia, e a levantei em um brinde silencioso, à sobrevivência, à justiça, ao longo e difícil caminho de cura que me aguardava e ao conhecimento de que eu era mais forte do que jamais havia conhecido. 3 meses após a sentença, acordei em casa e não senti imediatamente o peso do pavor. Foi algo pequeno, mas significativo. Eu acordava todas as manhãs com ansiedade, com o trauma residual de tudo o que havia acontecido. Mas naquela manhã, abri os olhos e senti algo diferente. Não felicidade, ainda não, mas calma. Uma sensação de que talvez, apenas talvez, eu ficasse bem. Saí da cama, fiz café e sentei-me à janela, observando o nascer do sol. O bairro estava tranquilo, tranquilo. Esta casa era minha novamente, não deles. Minha. Eu o reconquistei cômodo por cômodo, memória por memória. As novas cores da tinta ajudaram. Assim como o sistema de segurança, que me deu paz de espírito. Mas o mais importante, mudei a forma como pensava sobre este espaço. Não era o lugar onde eu tinha sido traído. Era o lugar onde eu tinha sobrevivido. O trabalho continuou sendo uma fonte de estabilidade. Richard me promoveu a contadora sênior, reconhecendo a força que eu havia demonstrado em tudo. Você provou que consegue lidar com a pressão, disse ele. Esse tipo de resiliência é raro. A promoção veio acompanhada de um aumento salarial, o que ajudou a reconstruir minhas economias. Eu estava juntando dinheiro novamente, lenta mas seguramente. Cada dólar parecia precioso agora, conquistado com muito esforço. Compreendi o seu valor de uma forma que nunca tinha compreendido antes. Lauren e eu tínhamos nos tornado verdadeiras amigas, não apenas ligadas por traumas, mas genuinamente conectadas. Nos encontrávamos todos os sábados de manhã para tomar café. Às vezes falando sobre o que aconteceu, mas cada vez mais falando sobre todo o resto. Coisas normais, filmes, livros, frustrações no trabalho, sonhos futuros. Ela estava namorando alguém novo, um homem gentil que conhecia sua história e respeitava seus limites. Você também vai descobrir isso, ela me garantiu quando expressei minhas dúvidas sobre confiar em alguém romanticamente. Quando estiver pronta. Comecei a frequentar um grupo de apoio para vítimas de fraude. Ouvir as histórias de outras pessoas me ajudou a me sentir menos sozinha. Compartilhamos estratégias de enfrentamento, aconselhamento jurídico e apoio emocional. Uma mulher, Margarete, foi enganada pelo próprio filho. Achei que isso me mataria, disse ela ao grupo. Mas ainda estou aqui. Com cicatrizes, mas aqui. Esse se tornou meu mantra. Cicatrizes, mas aqui. As cicatrizes agora faziam parte de mim. Elas me mudaram, me tornaram mais cautelosa, menos ingenuamente confiante, mas também me tornaram mais forte, mais consciente da minha própria resiliência. Eu havia sobrevivido a algo que deveria ter me destruído, e esse conhecimento me ajudou a superar os dias difíceis. O Dr. Morrison me ajudou a superar o luto complexo. Você está de luto pela família que pensava ter, explicou ela. Isso é válido. Esses relacionamentos, mesmo que baseados em mentiras, pareciam reais para você. Não há problema em lamentar a perda deles. Escrevi cartas que nunca enviei para minha mãe, para Ritter, para meu pai, que morreu 10 anos antes que eu soubesse. Nessas cartas, eu despejava tudo o que sentia,
raiva, traição, tristeza, até mesmo momentos de amor relutante pelas pessoas que eu pensava que eles eram. Escrever ajudou. Queimar as cartas depois ajudou ainda mais. Observar o papel enrolar e escurecer, as palavras desaparecendo na fumaça, foi catártico, uma libertação, pedaço por pedaço. Reencontrei velhos amigos que havia negligenciado durante os 3 anos em que me concentrei exclusivamente no trabalho e na família. Jennifer, que me deixou ficar com ela durante a crise, tornou-se uma das minhas confidentes mais próximas. Ela nunca me fez sentir um fardo, nunca se cansou de ouvir quando eu precisava conversar. É isso que os amigos fazem, disse ela simplesmente. Eles aparecem. A recuperação financeira foi mais lenta do que eu esperava, mas constante. Recuperei $150.000 dos bens apreendidos. O resto se foi, perdido para sempre, seja lá o que for que eles tenham feito com ele. Tentei não pensar muito nisso. O dinheiro podia ser recuperado. A confiança e a paz de espírito eram mais difíceis de reconstruir, mas eu estava conseguindo. Aprendi a ser inteligente com o dinheiro, a verificar minhas contas semanalmente e a monitorar meu crédito constantemente. Aprendi a estabelecer limites. Aprendi que generosidade não significa ser capacho. Que ajudar os outros não deve custar a própria destruição. Essas foram lições pelas quais paguei caro, mas agora eram minhas, gravadas na minha alma. Eu não as esqueceria. 6 meses após o julgamento, fiz algo em que vinha pensando há algum tempo. Visitei o verdadeiro túmulo do meu pai. Lauren me deu o local, um cemitério a 3 horas de distância, onde ele havia sido enterrado 10 anos antes. Fiquei em frente à sua lápide, lendo seu nome, Harold Matthews, e as datas. Morreu há 10 anos, não 3. Coloquei flores no túmulo e conversei com ele. Desculpe por não estar lá. Eu não sabia. Mamãe mentiu para mim, mentiu sobre tudo. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui e estou bem. Espero que você esteja em paz, pai. Espero que, onde quer que esteja, saiba que eu te amei. O vento farfalhava entre as árvores, trazendo o aroma de terra fresca e flores. Parecia uma despedida. Uma despedida de verdade desta vez, não a dor artificial que a mãe do funeral falso havia orquestrado. Era honesta, crua, real. Pensei em perdão, um conceito que a doutora Morrison havia abordado na terapia. Perdão não é para eles, ela disse. É para você. É liberar a raiva para que ela não te envenene. Eu ainda não tinha chegado lá. Talvez nunca chegasse. Mas eu estava aprendendo a me livrar da raiva ardente que me consumia nos primeiros dias. Eu não conseguia ficar com raiva para sempre. Era muito exaustivo, muito corrosivo. Em vez disso, canalizei minha energia para construir algo melhor. Comecei a trabalhar como voluntária em uma organização de educação financeira, ensinando pessoas a se protegerem de fraudes. Se a minha experiência pudesse ajudar pelo menos uma pessoa a evitar o que eu passei, já teria valido a pena. Compartilhei minha história em workshops, observando os rostos das pessoas demonstrarem choque, depois preocupação e, por fim, determinação. Verifiquem seus relatórios de crédito, eu dizia a eles. Configurem alertas em suas contas. Confiem, mas verifiquem. Verifiquem sempre. Lauren e eu conversamos sobre escrever um livro juntas sobre nossas experiências, um guia para vítimas de fraude e um alerta sobre abuso financeiro familiar. Poderíamos ajudar tantas pessoas, disse ela, com os olhos brilhando de propósito. Concordei. Transformar nossa dor em algo produtivo, algo que pudesse proteger os outros, parecia certo. Começamos a esboçar capítulos, comparar notas e elaborar nossa mensagem. Foi uma cura à sua maneira, transformando a vitimização em ativismo. Certa noite, sentada na minha sala de estar, com suas paredes amarelas e móveis novos, percebi algo profundo. Eu estava feliz. Não delirantemente, perfeitamente feliz, mas contente, em paz. Eu havia construído uma vida que era verdadeiramente minha, não definida pela obrigação com pessoas que me exploraram. Eu tinha amigos verdadeiros, um trabalho significativo, um propósito e, o mais importante, eu tinha a mim mesma, inteira, marcada, mas inquebrável. Pensei na Frances que voltou para casa naquela terça-feira à noite, na que ouviu aquele telefonema devastador. Ela tinha sido tão confiante, tão ingênua,
trabalhando até a exaustão por pessoas que a haviam como nada mais do que um recurso a ser explorado. Fiquei um pouco de luto por ela, por aquela versão inocente de mim mesma. Mas também celebrei quem eu havia me tornado. Mais forte, mais sábio, mais reservado, sim, mas também mais autêntico. Eu não demonstrava mais amor por pessoas que não mereciam. Eu não me entregava mais infinitamente sem esperar respeito básico em troca. Aprendi da maneira mais difícil possível que família não é definida pelo sangue. Ela é definida pelo comportamento, pelo amor demonstrado por meio de ações, não apenas de palavras. Lauren era mais família para mim agora do que Martha e Ritter jamais foram. Jennifer também. E meus colegas que me apoiaram também. Família eram as pessoas que apareciam, que se importavam, que provavam seu amor por meio da consistência e da gentileza. Enquanto estava ali sentada, com o sol se pondo do lado de fora da minha janela, pensei na mensagem que queria compartilhar com quem pudesse ouvir minha história. Não deixe ninguém fazer você se sentir culpada por se proteger. Não deixe ninguém usar o seu amor contra você. Confiança é conquistada, não devida, mesmo para a família, especialmente para a família. Você tem o direito de impor limites. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de se afastar de quem te magoou, independentemente de quem seja. E se alguém te faz sentir louco por notar o mau comportamento dele, confie nos seus instintos. Você não é louco. Você não está errado. Você está vendo a verdade, e eles estão tentando escondê-la. Defenda-se. Denuncie abuso financeiro. Reaja. Você merece mais do que ser explorado. Você merece mais do que ter sua bondade usada como arma contra você. E você merece saber que a sobrevivência é possível. A recuperação é possível. A felicidade, a verdadeira felicidade, é possível, mesmo depois de uma traição tão profunda. Servi-me de uma xícara de chá e peguei meu diário, algo que o Dr. Morrison havia me incentivado a manter. Escrevi sobre o meu dia, sobre as pequenas vitórias, os momentos de paz. Então escrevi algo que não tinha conseguido escrever antes. Eu me perdoo por não ter percebido antes, por confiar neles, por acreditar nas mentiras deles. Eu me perdoo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação, de desapego, de me escolher, de entender que eu não tinha feito nada de errado por ser gentil, generosa e amar minha família. Eles agiram mal ao abusar desse amor. Suas ações eram responsabilidade deles, não minha. Fechei o diário e olhei ao redor da minha casa, meu santuário, meu recomeço. Pensei no amanhã, no depois de amanhã e em todos os dias que viriam. Ainda haveria momentos difíceis, gatilhos, contratempos, a cura não era linear, mas também haveria alegria, crescimento, conexões com pessoas que realmente se importavam, novas experiências aliviadas do peso de apoiar pessoas que não davam nada em troca. E percebi algo profundo. Ao perder minha família, ganhei algo inestimável. Ganhei a mim mesmo. O meu verdadeiro eu, não a versão exausta e explorada que se esforçou ao máximo para ajudar pessoas que não apreciavam, mas o meu eu autêntico. Aquele que sabia o seu valor. Aquela que entendia que estar sozinha era infinitamente melhor do que ser usada. Aquela que conseguia identificar sinais de alerta e confiar em seus instintos. Aquela que sobreviveu e saiu mais forte. Que Francis era alguém de quem eu tinha orgulho. Que Francis era alguém que eu podia amar. E isso fez toda a diferença. Então, se você está assistindo a isso e passou por algo parecido, se alguém na sua família o traiu, roubou algo de você, fez você duvidar de si mesmo, quero que você saiba de uma coisa. Não é sua culpa. Você não é idiota por confiar. Você não é fraco por amar. Você é humano. E os humanos são programados para confiar em suas famílias, para acreditar nessas conexões. Quando essa confiança é quebrada, é devastador. Mas isso não define você. O que define você é o que você faz em seguida. Você fica em silêncio ou fala? Deixa que te destruam ou revida? Deixa a traição te amargurar ou te deixar mais sábio? Eu escolhi lutar. Eu escolhi falar. Eu escolhi me tornar mais sábio e escolhi viver. Viver de verdade, não apenas existir à sombra da exploração deles. Esta é a minha mensagem para você. Escolha a si mesmo. Escolha a sua cura.
Escolha o seu futuro, porque você merece muito mais do que lhe deram. Agora, quero saber sua opinião. Você já sofreu abuso financeiro por parte de algum familiar? Como lidou com isso? O que te ajudou a se recuperar? Compartilhe suas histórias nos comentários. Sua experiência pode ajudar alguém que esteja passando por isso agora. E se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com quem precisar ouvi-lo. Juntos, podemos aumentar a conscientização sobre fraude familiar e ajudar a proteger outras pessoas de passarem pelo que passamos. Obrigada por ouvirem minha história. Obrigada pelo apoio. Desejo a todos vocês cura, paz e coragem para se defenderem. Lembre-se, você não está sozinho. Estamos juntos nessa. Cuidem-se e nunca deixem que ninguém faça você se sentir inferior por proteger seu coração e sua vida. Você importa. Seu bem-estar importa, e você merece pessoas que o tratem como você.